Bom dia a todos, então. Vou falar então sobre a cultura do cacau, que foi um trabalho dado então na disciplina de Plantas de Lavoura 2, ministrada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. Meu nome é Jaqueline Piacente Sangiova e vou começar então a falar sobre a cultura. Bom, a cultura do cacau, ela tem grande importância econômica, social, devido às suas variadas formas de utilização. Ela serve, então, tanto para a fabricação de chocolates, como, então, para a fabricação de cosméticos, como cremes, batons, entre outros. Sobre a produção global da cultura, em primeiro lugar, nós temos a Costa do Marfim, com 43,1% da produção. Em segundo lugar, a Gana, com 19,4% da produção global. Em terceiro, a Indonésia, com 6% da produção. Camarões, com 5,2%. Equador, 5,8%. Nigéria, 5,2%. E o Brasil, então, com 4%. A produção brasileira de cacau segue-se, em primeiro lugar, o estado do Pará, com uma produção total de 5,54% da produção brasileira. Em segundo, a Bahia, seguindo-se do Espírito Santo, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Roraima. Exportações, então. O Brasil, ele exporta para a Argentina, Estados Unidos, Chile e para os Países Baixos. A Argentina, então, totalizando 78,6 mil, Estados Unidos 66,4, Chile 21,7 e os Países Baixos, então, 16,4 mil. Sobre a descrição botânica e morfológica da cultura, sobre cultivo, então, a cultura ela pode atingir de 3 a 5 metros. E sobre, então, na floresta, ela pode atingir até 16 metros. É uma planta arbórea, dicotiledônea, perene e alógama. É da família da Malvaceae, do gênero Theobroma. Sobre, então, a planta em si, podemos dizer que ela é uma planta que possui raiz pivotante, os ramos são dimórficos e lateralmente tem uma diferenciação plagiotrópica, possui folhas que apresentam uma filotaxia alternada e é então uma planta que é considerada cauliflora. Por quê? Porque as flores, então, elas têm o desenvolvimento no tronco, né? No caule da planta e, consequentemente, os frutos também. Sobre a morfologia floral da planta, ela possui 5 pétalas, 5 sépalas e 10 estamos, sendo que 5 destes são funcionais e os outros 5 são estéreis. O fruto ele pode dividir-se em eucarpo, mesocarpo e endocarpo. O eucarpo é a parte de fora do fruto, né, a casca fina, que pode ter uma coloração amarelada, laranjada e até avermelhada. Isso depende muito do genótipo a ser escolhido. O mesocarpo, então, é a parte mediana do fruto e o endocarpo, então, é a parte de dentro do fruto que protege, né? É a casca de dentro que protege as amêndoas. E o fruto, então, ele é constituído de pericarpo lenhoso. Então, o fruto ele possui a semente ou amêndoa, que, como vocês podem observar na foto. Falando um pouco, então, sobre a ecofisiologia, né? A temperatura que o cacau ele aguenta é entre 10 a 15 graus. Fora isso, né, baixando disso, a cultura ela vai perder produtividade. E a temperatura ideal mesmo é de 22 a 30 graus, é que é a temperatura em que a planta atinge a máxima eficiência produtiva. A temperatura ela vai intervir diretamente na germinação e no vigor. Por quê?
Porque a planta, ela possui sementes recalcitrantes. O que significa isso? Significa que as sementes, elas não duram muito tempo expostas, então a temperatura, a umidade, duram em torno de 10 a 15 dias após serem colhidas. O crescimento e desenvolvimento, então, também vai inferir diretamente a temperatura e também o ciclo que a cultura vai ser exposta, né, devido às condições climáticas. Bom, a cultura, ela utiliza muito a radiação solar, é muito eficiente na utilização. Por isso que o sistema de cultivo muito utilizado, então, é o SAFs. Por quê? Porque ela vai obter uma radiação difusa e não direta, que é uma cultura que não gosta muito, então, de receber uma radiação diretamente. É uma cultura que se comporta mal sobre muito vento, então ela pode perder flores, né, frutos, e também pode acontecer de quebrar os ramos dessa cultura. A precipitação, então, indicada para um ciclo anual é de 1.200 milímetros, né, por ano. A propagação é via enxertia e estaquia, sementes e mudas. A polinização, ela pode ser cruzada via insetos polinizadores e também pode ser via autopolinização. Os principais genótipos encontrados no mercado são o forasteiro, o crioulo e o cruzamento entre os dois gera então o trinitário. Bom, o crioulo ele é um genótipo mais suave, tem maior qualidade, porém ele tem maior suscetibilidade a doenças. O forasteiro, ele é muito mais vigoroso que o crioulo. A área plantada chega a girar em torno de 80%, né, deste genótipo, porém ele possui menor qualidade e importância comparado aos outros dois genótipos. O trinitário, ele possui o maior destaque mercadológico dentre os três, por possuir maior aroma e menor amargor, possuindo um sabor mais adocicado comparado aos outros. Falando um pouco sobre os sistemas de cultivo, nós temos então 3 sistemas importantes, seguindo então o SAF, que é um sistema onde utiliza-se os policultivos, né? Pode-se utilizar uma ou mais espécies intercaladas juntamente com o cacau, né? Podem ser espécies frutíferas ou também arbóreas, que consequentemente vão produzir lenha, entre outros afins. O sistema de cultivo a pleno sol, que é um sistema onde utiliza-se um sombreamento provisório até o estabelecimento das mudas. Após, então, as mudas estabelecerem-se, o cacau vai ficar a pleno sol. Não é um sistema mais indicado, pois a cultura ela necessita de um sombreamento por possuir maior utilização da radiação solar, ela não necessita tanta radiação. A mata raleada ou cabruca também é um sistema que foi implantado primeiramente pelos colonizadores, onde parte da mata era removida, né? E nessa parte onde que era removida era implantada então a cultura do cacau. É um sistema também bem indicado, porque ele pode consorciar espécies nativas e exóticas. Bom, falando um pouco sobre o manejo, né, nutricional, o nitrogênio, então, a cultura necessita em torno de 50 a 80 quilos por hectare de nitrogênio e potássio, 824 quilos a cada 1.000 quilos de sementes produzidas. E também já falando do manejo de plantas daninhas, como é um sistema florestal, né, onde o cultivo é junto à mata e outros consórcios com árvores, não tem um manejo determinado, né? Não utiliza-se propriamente herbicidas para este manejo, e sim roçagens e capinas. E o número dessas roçagens e capinas vai depender muito da infestação das plantas invasoras, né? Plantas daninhas.
As principais doenças, então, são a vassoura de bruxa, que vinha causando muitos problemas, né, para a produção de cacau, que hoje está um pouco mais, como vamos dizer, está menos incidência, né, dessa doença. E é uma doença que deve ser evitada preventivamente, porque depois que ela entra no sistema de cultivo, o produtor vai ter muitos problemas, então, em tentar controlá-la, né? E seguindo, então, se da podridão parda, que também atua diretamente no fruto, isso é um grande problema para a produção de cacau. E o mal do facão também, muito importante, que vai atingir a planta inteira. E o que vai ter que ser feito, então, após a entrada dessa doença, então, é o arranquio dessa planta para evitar a disseminação, né, no pomar do cacau. As pragas, então, nós temos a broca dos ramos, cigarrinha dos ramos, carneirinho e vaquinha verde. O controle ele deve ser feito via o monitoramento dessas pragas, né? Monitoramento e sintomas ocasionados por elas e também a utilização, né? Pode utilizar-se o controle biológico para e também o químico. Colheita e pós-colheita, então. O período da colheita, né, ele abrange duas etapas. O principal, ocorrendo de outubro a janeiro, e o secundário, né, de maio a agosto. Utiliza-se podões e tesouros para que não ocorra nenhum dano nas almofadas florais, né, que vão produzir futuramente os frutos. E também tem que cuidar muito para que não ocorra nenhum corte nos frutos que pode ocasionar fermentação acelerada. O corte dos frutos após a colheita deve ser realizado de 2 a 3 dias, para que ocorra então a melhor separação da casca e das sementes. São duas etapas, então, pós-colheitas muito importantes que vão definir o sabor, né, desse cacau, se ele vai ser um cacau mais amargo ou vai ser um cacau mais suave. Além, então, da escolha do genótipo, nós temos que observar bem essas duas etapas. A fermentação, ela vai fazer a separação da polpa e da semente, então é um período que deve se tomar muito cuidado e após, então, a separação, a semente vai para a secagem. E a polpa, ela é muito utilizada na fabricação de licores, sucos, entre outros, também é bem importante. Obrigado, então, pela atenção de todos. E para mim, assim, foi muito importante a realização desse trabalho, porque é uma cultura muito diferente e eu não iria conhecê-la sem ter realizado o trabalho. Obrigado, professor Ivan, né, pela ajuda também. E então eu vou encerrar.